eu tenho o prazer de apresentar a Ingrid. Ela tem vindo no FG Talks nas últimas 3 edições. É um prazer sempre conversar com ela. E ela sempre traz coisas muito interessantes sobre a Universidade de Limerick, uma universidade incrível, com uma infraestrutura enorme, muito legal a universidade. E ela vem hoje falar sobre a Irlanda e como a Irlanda é um caso de sucesso em educação e empregabilidade. E ela vai falar isso a partir do exemplo da Universidade de Limerick. Ela representa a Universidade de Limerick e ajuda estudantes brasileiros a se conectarem com a Irlanda e a encontrarem o seu caminho pelo belo campus e os cursos da Universidade de Limerick. E ela vai apresentar também um pouco da vida na Irlanda. Eu passo a palavra, então, para a Ingrid. Obrigado pela presença. Muito obrigada, Luca. Boa tarde para todos. Então, é sempre um prazer estar com vocês. Como o Luca falou, vou falar rapidamente da Irlanda como um todo, sistema de educação e o lado da empregabilidade, e depois vou falar um pouco mais sobre a Universidade de Limerick e como que é a situação para graduados da universidade. E, obviamente, vocês podem fazer quantas perguntas que vocês quiserem durante essa palestra. Depois, eu vou estar aqui até as 9 horas hoje, então fiquem à vontade. E amanhã também. Então, começando, espero que todo mundo esteja vendo a minha tela. Só para quem não conhece muito bem a Irlanda, vou só situar um pouquinho. Bom, ela fica do lado do Reino Unido, né? É um dos países mais oeste da Europa e é bem pequenininho, acho que nem chega ao tamanho do estado de São Paulo. Aqui vocês têm um mapa da Irlanda, com Dublin, na capital, aqui no litoral leste, e Limerick, onde fica a University of Limerick, fica do lado ocidental, no Atlântico, perto das lindas praias que tem do lado ocidental do país. Agora, só para dar uma vista geral para vocês, por que a Irlanda é um destino interessante para a educação e para empregos? Primeiro, porque é um sistema de alta qualidade, é um dos melhores do mundo. Agora que, infelizmente, o Reino Unido saiu da União Europeia, é o único país de língua nativa inglesa da Europa. Então, se vocês querem aprender a falar inglês muito bem, é uma boa opção. E a outra coisa que é interessante, que a Irlanda é o destino de várias multinacionais que estabeleceram a Irlanda como sua sede europeia. Eu vou explicar um pouco mais por que essas multinacionais escolheram a Irlanda depois, mas é bom vocês já manter isso em mente. E por ser um ambiente, por ser um país que fala inglês, a Irlanda atrai um monte de estudantes do mundo inteiro. Então, é um ambiente super multicultural. Tem gente da China, da Índia, da África, dos Estados Unidos, da América Latina, qualquer canto do mundo. E outra coisa que é interessante, para quem é brasileiro ou quem não tiver cidadania europeia, é que fazer uma graduação ou uma pós-graduação na Irlanda dá direito a ficar um bom tempo depois de vocês terminaram os estudos. Então, são 2 anos de visto depois de uma pós-graduação e 1 ano depois de uma graduação. E vou falar mais detalhes sobre isso mais tarde. Agora, outra coisa, todas essas qualificações que vocês vão ganhar nas universidades irlandesas, elas são internacionalmente reconhecidas. Tem um sistema europeu que basicamente significa que em qualquer país da Europa, se vocês chegar com seu diploma irlandês, vocês vão conseguir trabalho porque é reconhecido. Também nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Esse sistema, essa acreditação das universidades irlandesas é reconhecido realmente internacionalmente. Então, a gente tem umas 34 instituições de ensino superior
que são universidades, que nem as universidades federais no Brasil, tem institutos de tecnologia, tem business schools, tem vários tipos de instituições de ensino superior. E, assim, outra coisa que assim, mundialmente conhecido na Irlanda é que todas essas universidades que eu acabei de falar, elas ficam no top 5% das melhores universidades do mundo. Então, qualquer universidade que você escolher na Irlanda, você não pode errar muito, porque ela vai ficar no top 5% das melhores do mundo. E outra coisa que é importante, eu acho, que o governo irlandês investe muito na educação e na pesquisa. Então, quando você olha a média europeia, que é de 3% desse investimento em pesquisa e educação, a gente tem 3 vezes mais recursos investidos na educação e na pesquisa do que a média europeia, que já é bastante alta. E tem uma boa taxa da população que participa do ensino superior. Então, a gente tem 65% da população em ensino superior, que é uma das participações do ensino superior mais altas do mundo. E só para dar uma ideia, para quem quer saber um pouco onde está situada a Irlanda em termos de pesquisa, em termos de inovação, a gente é primeira em imunologia e ciências relativas a leiteiro, animal. Somos muito bem posicionados também em nanotecnologia, ciências agrárias, biologia molecular e genética e várias outras coisas. Então, realmente, é um destino muito top de linha para pesquisa. E, como eu falei mais cedo, assim, por que essas empresas multinacionais, que provavelmente todos vocês conhecem, a Twitter, a Google, Facebook, Amazon, Pfizer, etc., por que elas têm a sede deles na Irlanda? Primeiro, porque tem uma força de trabalho altamente qualificada, porque os graduados têm uma educação muito boa, falam inglês, a Irlanda tem o euro, então é a porta de entrada do mercado europeu também, muito útil, obviamente, quando você quer vender para a Europa. E tem muitos incentivos também para empresas, incentivos fiscais para se instalar na Irlanda. Então, tudo isso faz que realmente tem mais de 1.000 gigantes em termos de TIC, mídia social, farmacêutica, finanças e várias outras áreas que tornaram a Irlanda o centro de suas operações europeias. E isso é legal porque, obviamente, isso vai gerar emprego. Então, quando vocês saem da graduação, da pós-graduação, vocês já estão no mesmo país onde tem um monte de empregos. Então, pode ser uma coisa bem útil. E falando um pouco mais de trabalho mesmo, esses empregos que eu estou mencionando seriam, obviamente, mais depois de você terminar sua graduação ou pós-graduação, mas vocês já podem trabalhar durante os estudos. Muitas pessoas me perguntam assim, mas custo de vida na Irlanda é muito mais alto do que no Brasil, o euro está muito, muito alto, etc. Então, realmente mas tem um jeito assim de contornar isso. Vocês podem trabalhar enquanto vocês estudarem na Irlanda. E mesmo sem ter a cidadania europeia, vocês podem trabalhar 40 horas semanais na época de férias, e durante o período letivo, vocês podem trabalhar até 20 horas semanais. E a boa notícia é que o salário mínimo na Irlanda é um dos mais altos que tem na Europa. Então, vocês vão ganhar, no mínimo, 10,20 € por hora. Eu acho que com a taxa de câmbio de hoje, isso dá uns quase R$ 70 por hora. E, assim, é super comum para os alunos trabalharem, assim, enquanto estudantes. Eu trabalhei, eu sei que todos os irlandeses que eu conheço também, é super comum. E se você vai atrás, você acha um emprego, pode ser numa loja, pode ser num barzinho, no campus, etc.
Emprego tem que ir atrás um pouco. A outra coisa que é interessante, que várias das universidades têm centro de carreira dentro do campus da universidade. Então, tem toda uma infraestrutura para ajudar os alunos a escrever o currículo em inglês, a treinar, a fazer entrevistas em inglês, a encontrar empregos, etc. Então, eu botei, por exemplo, aqui um link desses serviços de empregos da University of Limerick, e aí vocês podem ir a qualquer hora, horário comercial, é de graça totalmente, e vocês vão lá e pedem ajuda, e os colegas vão ajudar vocês. Agora, só falando um pouco da Irlanda a nível nacional, como que está a situação dos empregos depois da universidade. Então, levantando todas as universidades, bom, isso é pré-pandemia, porque os números estão meio bagunçados depois da pandemia, mas só para dar uma ideia, 80% dos graduados na Irlanda acharam um emprego. Então, é bastante alto. Você quase... garantia absoluta não tem, mas você tem uma forte chance de achar um emprego depois da graduação. Isso é durante os 9 meses depois de terminar o diploma. E 13% desses graduados não estão empregados, mas continuaram os estudos. Então, realmente, se você fizer as contas, só tem 7% que não achou emprego, que é bem pouco. E para dar uma ideia, assim, o que acontece com esses graduados? Tem uma boa parte, obviamente, que fica na Irlanda, 91%, tem menos de 10% que vai para outros países, e a maioria, obviamente, fica concentrada na capital, em Dublin, mas tem também 12% que trabalha em Cork, 7% em Galway e outras cidades da Irlanda. E quase a metade dos graduados ganha entre 25 mil e quase 35 mil euros por ano. Então, vocês podem fazer as contas. Se vocês, pedirem um crédito para estudar, teoricamente, quando terminar esses estudos, vocês vão conseguir reembolsar esse crédito bastante rapidamente. Agora, só para dar uma ideia das áreas, das disciplinas onde esses graduados irlandeses terminam trabalhando, tem uma alta percentagem que trabalha com educação, com serviços, com área de saúde, área de comunicação e informação, engenharia, indústria, business, enfim, vocês podem ver que são setores que são os mais em demanda na Irlanda. Agora, vou falar um pouquinho mais de um caso específico, que é a Universidade de Limerick, que é a universidade que eu represento. Aqui eu botei uma foto, uma vista aérea da universidade. Então, ela fica entre 2 condados da Irlanda, entre Limerick e Clare, que são 2 condados diferentes e são separados por um lindo rio aqui, que é o rio Shannon. E vocês podem atravessar essa ponte aqui para ir numa faculdade para outra. Então, tudo isso é universidade. Ela fica dentro de um parque, é bem verde, super seguro, bem lindo. E falando um pouco da cidade de Limerick, ela é a terceira maior cidade da Irlanda, o que não quer dizer muita coisa para brasileiros, porque isso significa que só tem 300 mil habitantes, o que nem é o tamanho de um bairro de São Paulo, mas enfim, para padrões irlandeses, é a terceira maior cidade. E é uma cidade bem jovem, mais do que quase a metade da população tem menos de 35 anos, porque tem um monte de universidades em Limerick. Não tem só a University of Limerick, tem o LIT, tem o Mary I, tem várias outras universidades. Então, realmente, tem um monte de estudantes, um monte de coisas assim, feitas para a vida estudantil, barzinhos, restaurantes, etc., etc.
Essa é mais uma foto de Limerick. E, assim, só para explicar um pouco, Limerick fica no interior da Irlanda, então não vai ser uma grande capital como Dublin. Pode ser que seja um pouco mais autêntico irlandês, se vocês querem uma experiência um pouco mais do interior mesmo. A coisa que eu sempre acho interessante é que o custo-benefício de morar e estudar em Limerick é bastante alto, porque primeiramente, você vai ter uma super boa educação, mas sem pagar os preços de aluguéis de Dublin, por exemplo. O preço de aluguel de Limerick vai ser bem, bem mais baixo, pelo menos a metade do que você ia pagar em Dublin. E a mesma coisa para transporte e coisas assim. Então, você não vai abrir mão de uma qualidade de vida e de uma boa educação, mas você vai pagar talvez um pouco menos. Então, isso é interessante. E, assim, tem um aeroporto na cidade de Limerick, que fica a 20 minutos do centro, então você tem uma ótima conexão para o resto da Europa. Tem aqueles voos baratinhos da Ryanair, etc. Uma hora você está em Paris, etc. Então, você está muito bem conectado com o resto da Europa, mas você fica nesse ninho verde seguro que não é tão caro quanto as outras capitais europeias. E, obviamente, sendo uma cidade irlandesa, você vai ter todas as coisas típicas da Irlanda. Castelos, aquelas lindas paisagens verdes que foram super usadas assim no Star Wars, Star Trek, etc. Então, são paisagens lindas, porém muito mais frias do que no Brasil, mas compensa. E tem uma cultura musical muito forte em Limerick. Aliás, a gente tem o Centro da Música e Cultura Irlandesa, que fica hospedado dentro da Universidade de Limerick. Então, sempre tem um monte de shows ao vivo de graça, etc. Outra coisa, obviamente, importante é o lado acadêmico. Então, a UL, University of Limerick, fica no top 3% das melhores universidades do mundo. Então, é uma boa referência para seu currículo sempre. A outra coisa que vale a pena lembrar é que a gente tem uma taxa de empregabilidade mais alta do que a média nacional. Lembrando que a média nacional é de mais ou menos 80%, a gente tem uma média de 97%. E por quê? Por que essa média é mais alta na UL? Primeiro, porque a gente tem o maior e o mais antigo programa de estágios da Irlanda. Então, a UL foi a primeira a estabelecer um estágio obrigatório do terceiro ano e trabalha ativamente com empresas e, assim, todo o setor industrial. Então, sempre tem uma comunicação muito grande com empresas em Limerick, mas também no resto da Irlanda. E esse terceiro ano de graduação, a gente vai procurar um estágio para os alunos, obviamente na área estudada, e vocês vão ter uma experiência prática, vocês vão botar em prática as aprendizagens dos primeiros 2 anos na vida real, no trabalho real, no terceiro ano. E isso vale ouro, porque é uma experiência que já significa que você está pronto para o mundo do trabalho. Então, os empregadores valorizam muito isso, e muitas vezes as pessoas já fazem contato no terceiro ano com futuros empregadores e saem da universidade, nem precisam mais procurar emprego, já tem. Então, isso é super importante, porque, obviamente, se vocês estudam, em algum momento vocês vão querer trabalhar com isso. E, só para dar uma ideia, a gente bota pelo menos 2.000 estudantes em estágios, experiências de trabalho por ano. Então, é bastante coisa. Eu vou só falar rapidamente também dos cursos que a gente tem na UL. Então, são 4 faculdades principais. Tem a Faculdade de Ciência e Engenharia, com cursos de aeronáutica,
engenharia química, elétrica e várias outras coisas, arquitetura, product design, computer science e várias coisas assim. Temos a faculdade de Educação e Ciências da Saúde, temos um curso de medicina, psicologia, educação, várias outras coisas, educação física, e tem também duas faculdades que são muito bem situadas no ranking mundial, que é a Faculdade de Artes e Humanidades e Social Sciences, com cursos como jornalismo, direito, sociologia, etc. E nossa Business School, que também é muito boa. Aliás, o ex-diretor comercial da Embraer, ele é irlandês e ele fez o MBA dele na nossa Business School. Então, pelo menos, é um exemplo verdadeiro que alguém conseguiu um emprego bom depois. Agora, só para dar uma ideia assim, do ranking da UEL também, em termos de empregos e empregabilidade, a gente sempre tem um dos melhores prêmios em termos de conexões estudante-empregador e em termos de, realmente, empregabilidade, simplesmente. Então, segundo o Sunday Times, segundo o QS Ranking, a gente está sempre praticamente no topo. E, assim, só para explicar um pouco, esse estágio, geralmente, ele dura 8 meses. E vocês ainda têm a opção, durante esses 8 meses, de fazer um estágio com um parceiro dentro da Europa. Então, se, por exemplo, vocês querem ir para Alemanha, França, Espanha, outros países, pode procurar um estágio nesses países e provavelmente a gente vai ter uma conexão para vocês fazerem seu estágio em outro país do que a Irlanda. Só para dar mais alguns números em termos de empregabilidade, então, varia entre 95% e 100% a taxa de empregabilidade segundo graduação ou doutorado. Então, você pode ver que qualquer aluno de master ou graduação, realmente a taxa é muito alta, 97%. E a UEL fica entre as 75 melhores universidades da Europa, em termos de excelência em ensino e aprendizagem. Então, não pode errar muito, realmente. Outra coisa importante, que somos muito ativas com feiras de carreira. Isso significa que a gente organiza eventos onde os futuros empregadores vêm para o campus da universidade para encontrar futuros funcionários, fazem palestras, explicam como que é trabalhar com eles e já rola um networking. Então, vocês podem já aproveitar dessas oportunidades indo para esses eventos para fazer contatos para futuros empregos. Então, só para dar uma ideia, a gente organizou, isso foi um ano antes da pandemia, 59 eventos com futuros empregadores, empresas, etc. A gente faz um monte de talheres para ensinar como fazer um currículo, como vender vocês, etc. E, assim, vocês, como eu falei, né, vocês podem ir na hora que quiser, vocês podem ir lá, falar com meus colegas do Career Service. Eles também têm acesso a mais de 8.500 vagas, então procura ali e pede ajuda, eles estão ali só para fazer isso. Aqui só botei algumas empresas que tem na Irlanda, então tem várias que são bem conhecidas, tipo a Pfizer, a Aon, Amazon, etc., etc. Todas elas têm operações europeias na Irlanda. E só para dar uma ideia dos salários, então a gente fez um levantamento por disciplina, não? E aqui vocês podem ver que na Faculdade de Educação e Ciências da Saúde, a média do salário dos graduados é de mais de 31 mil euros por ano. Artes e Humanidades seria mais de 26 mil, Business
mais quase 26 mil, e ciência e engenharia, mais de 31 mil euros por ano. Aqui também botei mais algumas ideias de salário, mas acho que meu tempo acabou, então vou terminar rapidamente com uma imagem do campus da UL. E outra coisa, se vocês querem ficar hospedados na universidade, a gente tem o maior número de vagas para estudantes dentro do próprio campus. Então, mais uma vez, é uma coisa bem útil. Vocês não vão perder tempo, dinheiro, energia para se com o transporte da sala de aula para casa. É tudo bem compacto. Aqui eu botei algumas ideias dos preços das tuition fees, das mensalidades dos cursos, né? Botei também os requisitos de entrada que a gente tem para os cursos de graduação e pós-graduação. Então, obviamente, vocês têm que saber falar inglês, porque está tudo em inglês. No caso da graduação, se vocês não tiverem o American High School Degree, A-Level ou International Baccalaureate, aí vocês teriam que fazer um ano a mais antes de entrar na universidade, que chama Foundation Course. E esse curso, ele é feito já na UEL também, mas se alguém quiser saber mais, podem vir para minha mesa e bater um papo. Para mestrado, não precisa de Foundation, mas precisa de um IELTS de 6,5 e boas notas acadêmicas. E, bom, aqui botei alguns valores. Esses são valores anuais, gente, tá? Então, quando eu botei, por exemplo, accommodation 5 mil euros, é o que você ia pagar no ano inteiro hospedado na universidade. E eu acho que já acabou realmente o tempo, então vou deixar meu contato aqui. Aqui tem todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. É UR Global. Meu e-mail está aqui e, por favor, não hesitem em entrar em contato comigo. Muito obrigada. Perfeito, Ingrid, legal. A gente teve algumas perguntas, mas eu vou pedir principalmente para o Júlio, ele fez algumas perguntas, eu vou pedir para chamar a Ingrid pelo chat depois, ele perguntou sobre os cursos de engenharia, mas acho melhor a gente prosseguir para não atrasar os próximos. Sim. Muito obrigado, viu, Ingrid? Obrigada, Foi Luca. muito enriquecedor. Mas estou na mesa, então qualquer pergunta, estou lá agora. Isso. Hoje e amanhã, né, Ingrid? Sim. Até às 4 horas da manhã. Perfeito, então. Obrigada, Luca. Tchau. Até mais tarde. Obrigado eu. Até mais.